Está no ar o programa A Alma de um Povo. E entreguei o meu coração, tentação, pois tu não me sais da cabeça A verdadeira identidade de um povo está na sua cultura. A cultura que habita nas nossas almas, desde os mitos, os símbolos, os ritos, as crenças e todo o conjunto de conhecimentos e comportamento das nossas gentes. Sou a rosa e tu és meu beija-flor. Beija, beija, beija minha boca. Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor. Fico. Devemos valorizar a cultura popular, pois ela é tão importante quanto a literatura, a arte, a plástica, a arquitetónica. Aliás, foi através da busca popular que pesquisas antropológicas e sociológicas chegaram a diversas características dos nossos antepassados. Fiquei presa nas teias do amor e entreguei o meu coração. O programa A Alma de um Povo vive a verdadeira identidade das nossas gentes. Vive a verdadeira cultura popular. Enlouqueça, pois já estou pronta para me dar. Beija, beija, beija minha boca. Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor. Fico louca. Eu sou a rosa e tu és meu beija-flor. Beija, beija. E porque estamos na época natalícia, nada melhor do que ir até à Vila Presépio, até Alenquer, onde fomos buscar precisamente a cultura popular, a alma de um povo. Pois tu não me sais da Alenquer, Vila Presépio, desde o ano de 1968. Na época de Natal, é montado no cimo da colina da vila um bonito presépio com cerca de 20 figuras, algumas de 6 metros de altura. Essas figuras são a tradicional Sagrada Família, os pastorinhos com os seus animais e outras personagens secundárias. Beija minha boca, dá-me, dá-me, dá-me o teu amor. Fico. O presépio de Alenquer é um símbolo da solidariedade dos habitantes de Alenquer após as dramáticas cheias, no mês de novembro do ano de 1967. Essas cheias assolaram a parte baixa da vila de Alenquer. Não percas tempo, vamos para a festa, sempre a trabalhar. Entre os séculos 3 e 8 da nossa era, sucederam-se as invasões bárbaras, alanos, vândalos, suevos e visigodos. Guilherme Henriques, baseando-se nos escritores mais abalizados, afirma que a fundação do castelo de Alenquer se deu com a entrada dos visigodos em território português. No entanto, outros autores creem que a fundação foi posterior. Segundo eles, os árabes estabelecidos na península, a partir do ano 711, aproveitaram os recursos defensivos do sítio de Alenquer, nomeadamente a sua posição na linha do Tejo, para lá edificarem uma fortificação. E para acabar vamos dançar até cair. Festa, Dentro
Dentro das muralhas, a mesquita erguia-se, segundo a tradição, no mesmo local onde depois se construiu a igreja de Santo Estevão, matriz da vila, também ela demolida no ano de 1870 para dar lugar à construção da Aula do Conde Ferreira, onde hoje está instalado o Museu Municipal Hipólito Cavasso. Festa é só diversão, há que aproveitar até o fim deste verão. No ano de 1212, Alenquer foi entregue a Dom Sancha, filha do rei Dom Sancho I. Não percas tempo, vamos para a festa, sempre a trabalhar, vês que a vida é esta. Mas como o programa A Alma de um Povo nos traz precisamente os conhecimentos de um povo, a identidade dos nossos antepassados, este programa tem mais fundamento nas lendas. Um novo dia, festa é só Alenquer, uma região onde tantas lendas são semeadas e plantadas e andam de boca em boca. A lenda do Alão-quer. Existem duas versões distintas acerca da derivação do nome de Alenquer. Uma das versões conta que Afonso Henriques se deparou com uma cidade fortemente defendida pelos mouros e decidiu conquistá-la. Conta-se que numa certa manhã em que o rei decidiu tomar o castelo, indo ele com o seu séquito tomar banho no rio e fazer as suas correrias, viram que um cão grande e pardo que vigiava as muralhas do castelo e se chamava Alão, calou-se e lhes fez muitas festas. El Rei, tomando isso por bom presságio, decidiu começar o ataque ao castelo, dizendo: Alão quer. Estas palavras teriam servido para o futuro apelido da vila. Outra versão conta que Alão levava as chaves na boca todas as noites pela muralha fora até à casa do governador e que os cristãos, aproveitando-se dos instintos do animal, prenderam uma cadela debaixo de uma oliveira à vista do cão. Este galgou o muro, entregando as chaves aos portugueses. Dando crédito à lenda, existe no brasão, precisamente, um cão. É o espelho da paixão, os teus olhos iluminam minha vida quando tu não estás. A lenda do boi marciano. No centro da povoação está o templo majestoso erguido a Nossa Senhora da Piedade, objeto de um fervoroso culto durante 500 anos. Conta a tradição que em 1305, um pastor da aldeia galega, pastando seus bois nas charnecas vizinhas, notou que todas as tardes, a certa hora, lhe faltava um boi da manada chamado Marciano, tornando mais tarde a aparecer. Admirado, resolveu espreitar o animal e, seguindo-lhe o rasto, foi encontrá-lo ajoelhado aos pés de um carvalheiro e entre a folhagem da árvore viu uma imagem pequenina de Nossa Senhora. O pastor imediatamente avisou o prior da aldeia galega e ele, com os habitantes, foram buscar a imagem, colocando-a na igreja paroquial. Na mesma noite, a imagem desapareceu, indo ser encontrada de novo junto ao carvalheiro. Resolveram fazer a vontade da senhora, construindo no local uma ermida, que devido à fama dos milagres por intervenção da Nossa Senhora, se tornou num santuário muito procurado pelas pessoas de fé. O pastor que descobriu a imagem dedicou-se ao serviço da senhora, servindo de ermitão da ermida. Quando faleceu, foi enterrado debaixo do altar. Muitos devotos escolheram durante muito tempo terra da sua sepultura para curar os padecimentos que os afligia.
E a lenda que eu trago aos meus queridos ouvintes sobre Alenquer chama-se a lenda do Sinal do Céu. Acende no meu peito este desejo. Muitos dos ouvintes me questionam porque é que encontram muitas vezes o telefone da rádio durante este programa interrompido. Pois eu vou explicar o motivo. Sempre que eu estou a ler uma lenda, geralmente eu coloco o telefone interrompido precisamente para que a lenda não seja, também ela, interrompida. Depois de ler a lenda, qualquer ouvinte que tencione falar comigo e partilhar a sua voz com todos os ouvintes, basta ligar o 232-382-668. Eu estou aqui deste lado e sinto o vosso aconchego. Dá-me um beijo. Quero, quero, quero teu amor. Acende no meu... Com certeza que muitos habitantes de Alenquer, muitas pessoas amigas, que eu tenho tantas por esse país fora e também em Alenquer, Maria Eugénia, Ana Coelho, Maria Carvalho, Raquel, estão de ouvidinho posto na Rádio Limite. Muito obrigada a todos vós que de longe sintonizam esta estação. Ao meu povo de Castro Daire, eu mando o meu abraço muito forte, como também mando ao meu povo mangualdense, que também já são tantos que nos sintonizam. Foi em ti Aos nossos imigrantes de todas as comunidades, eu mando um abraço montemorano com um sabor já a canela. do teu beijar. Usaste o teu charme para me... Então, a lenda do Sinal do Céu. Como se estivesse pairando entre o céu e a terra, no silêncio da cela semi-obscurecida, Dom Galdim orava profundamente, entregue às suas devoções. O corpo laço, cansado das lutas que se havia exposto durante a famosa e difícil conquista de Lisboa, sentia um prazer físico e espiritual nessa semi-obscuridade, nessa semi-inação, nesse quase absoluto silêncio. De joelhos em terra, o rosto escondido nas mãos, o corpo inclinado para a frente, dir-se-ia a verdadeira estátua da oração. Mas porque a sua sensibilidade era profundamente apurada, o seu espírito começou subitamente a turbar-se em ondas de alerta, como se movimenta a água parada de um lago ao ser-lhe lançada uma pequenina pedra. Dom Gualdim estremeceu. Teve a sensação de que não estava só. E, retirando do rosto as mãos, ergueu o busto e voltou-se num vagar mal contido. Os seus olhos, habituados à meia-luz ambiente, descortinaram logo a figura magra e alta do superior do convento. E o seu olhar indagou de tão honrosa presença. O superior, numa voz baixa e pausada, que se esforçava por ser humilde, elucidou. Perdoai, irmão, não desejaria interromper a vossa oração piedosa, mas tenho algo de importante a comunicar-vos. Falei sem receio, estava apenas dando graças a Deus pela dita deste silêncio, depois do tremendo inferno que foi a conquista de Lisboa. Bem mereceis este repouso, irmão. Por isso mesmo me afligi interromper-vos. É esta a nossa missão de cavaleiros e monges? Sim, é essa a nossa missão. Já o disse Sancho de Castela. O som da trombeta transforma-nos em leões e o do sino em cordeiros. Que se cumpra, pois, em nós a vontade de Deus. Dom Gualdim sorriu com o respeito devido ao seu superior. Mas de certo não vieste aqui para nos enaltecerdes. Foi a vez do monge sorrir. Oh, não! A minha presença nesta cela deve-se a um desejo do nosso rei Dom Afonso Henriques. Os olhos do cavaleiro monge brilharam mais intensamente. O seu busto endireitou-se com estranha altivez. El Rei vai sair de novo a campo?
Com um sinal de cabeça, o monge confirmou. Sim, o sangue ferve-lhe nas veias. O seu fervor à causa cristã é indomável. Dom Gualdim já não parecia o mesmo homem humilde e abatido de há pouco. Quando precisa el rei de mim? Amanhã, ao romper do dia. Que Deus seja louvado, lá estarei com os meus homens. Sorriu o monge superior do convento. El rei aprecia-vos muito. Contou-me a vossa proeza quando subistes as escarpas do monte, cujo terreno parecia desfazer-se debaixo dos pés. Falou-me dos pedregulhos que iam caindo por todos os lados, e só por milagre vos não acertaram. E disse-me como foste sempre avançando de armas nos dentes para que as mãos ficassem mais livres e vos ajudassem a subir. Dom Gualdim começou a impacientar-se. Por Deus, nada fiz que os outros não fizessem também. Mas fostes o primeiro a chegar à muralha. Foi el rei que vos contou tudo isto? Foi ele em parte, e os outros ajudaram. Os outros? Sorriu e suspirou fundo Dom Gualdim. Depois, como quem falasse consigo próprio, o cavaleiro monge declarou numa voz serena e firme: com um rei como o nosso, que sempre está onde a luta se trava mais renhida, não podem haver descuidados ou cobardes. Eu fiz apenas o que me cumpria fazer. Por isso el rei vos reclama de novo em campo. E lá estarei, se Deus quiser, para maior honra e glória de Deus. Amém. E silenciosamente, como chegara, o superior saiu da cela de Dom Gualdim. Só este ficou um momento imóvel, olhando um ponto vago no espaço. Depois, os seus joelhos voltaram a roçar a terra, o seu busto esguio tornou a encurvar-se, e as suas mãos, mais uma vez, cobriram o seu rosto, de olhar brilhante e feições vincadas. Em volta, o silêncio continuou silêncio, e a penumbra continuou penumbra. Só o seu pensamento, feito senhor absoluto do ambiente, cresceu como o único vencedor. No horizonte, uma nesga de luz impôs a sua presença às trevas da noite. Madrugada fresca de São João. Em massa ainda definida, caminhava o exército lusitano. Dom Afonso Henriques mandou fazer alto. Toda aquela enorme multidão estacou. A voz del rei Dom Afonso Henriques voltou a ouvir-se. Queria falar a um dos seus cavaleiros. Foram buscá-lo sem demora. Subiu sonora e firme a voz do rei, como sempre que dava uma ordem. Aproximai-vos, Dom Gualdim. Submisso, mas isento de humildade humilhante, o cavaleiro monge curvou a cabeça. Dizeis, senhor. Voltou o rei a falar com altivez. Vou deixar aqui o exército sobre as ordens de Dom Ordonho. Preciso primeiramente de fazer um reconhecimento. O cavaleiro admirou-se. Vós, será perigoso. Ficai que eu me sentirei honrado com a vossa mercê, se puder fazer esse reconhecimento em vosso lugar. O rei franziu as sobrancelhas espessas. Disse-vos que desejo fazer um reconhecimento e não lego em ninguém esse meu desejo. Arriscou ainda o cavaleiro monge. Mas e de sair do campo? Sim, sairei disfarçado e acompanhado apenas por vós, Dom Gualdim. Curvou o monge a cabeça para logo olhar de frente o seu rei. É grande a honra que me concedeis, senhor, tão grande como a responsabilidade que me cabe de vos trazer de novo são e salvo. Sorriu ligeiramente o rei. Nada temais. Quero apenas chegar junto do castelo dos Mouros antes que o sol rompa. Preciso descer para Alcácer e não quero deixar mal defendidas as nossas costas com focos que poderão perder-nos. Este castelo terá de ser nosso, mas preciso saber se chegou a hora de o tomar.
O castelo será vosso, como têm sido os outros que tendes desejado. Sim, confirmou alegremente o rei. Depois de Lisboa, renderam-se os castelos de Almada, Sintra e Palmeira. Este fica perto de Lisboa e também terá de ser nosso, repito. E eu repito também, se o permitis, sê-lo-á em breve. A expressão dura de Dom Afonso Henriques adoçou-se, mas a sua voz soou áspera e breve como sempre. Aprontai-vos e segui-me, tenho pressa. A nesga de luz que impunha a sua presença às trevas da noite alargou-se mais. E o recorte do exército português tornou-se mais nítido na cinza rosada da manhã. A areia ensaibrada rangeu sob o metal do calçado do rei português. Do alto de todo o seu corpo imponente, Dom Afonso Henriques olhava o castelo sobranceiro e sereno. Tudo parecia calmo à volta. A própria pureza do ar, correndo como brisa, parecia um convite para tornar cristão mais aquele bocado de terra. O rei cofiou lentamente as barbas, enquanto lentamente, contra o seu costume, dizia ao companheiro: parece até um castelo de mouros encantados, não se vê ninguém. Custa a crer que nem tenham vigias. Quem sabe? Cuidado, senhor. Descobri além um vulto a mover-se. O rei de Portugal franziu as sobrancelhas numa concentração, enquanto dizia, como se falasse consigo próprio: vim aqui para saber se a hora era propícia à conquista deste castelo. Mandai-me um sinal do céu, ó Deus Todo-Poderoso, mandai-me um sinal, suplico. Dom Gualdim guardara silêncio, mas vendo que o vulto corria agora direito a eles, preveniu: descobriram-nos, vão dar o alarme. O rei semicerrou os olhos numa tentativa de ver melhor na meia luz da madrugada nascente. Reparai bem, Dom Gualdim, o vulto que corre para nós é um cão enorme. O cavaleiro monge concentrou todos os seus sentidos naquele vulto que corria direito a eles e se distinguia já perfeitamente. Assim é, meu senhor, mas nunca vi um alão tão forte e tão grande. Teremos de o matar antes que ele dê o alarme. Já o cão se dirigia na direção do rei de Portugal. Dom Gualdim gritou quase ao mesmo tempo que puxava da espada: cuidado, senhor! Mas Dom Afonso Henriques suspendeu-lhe o gesto. O alão, mal chegara junto do rei conquistador, começara a lamber-lhe as mãos, dando saltos de imensa e estranha alegria. Dom Afonso Henriques sorriu. Reparai, Dom Gualdim, o alão rende-me vassalagem, recebe-me como um libertador ou como se me conhecesse há muito. Deve ser este sinal do céu que eu há pouco pedi. O avanço das nossas tropas far-se-á imediatamente e o castelo será nosso. O alão o quer. Como num eco, Dom Gualdim também repetiu: o alão quer. E desta frase lendária, que ficou para todos os tempos, resultou a conquista de mais uma praça e o nome da terra que hoje se chama Alenquer. O sinal do céu chegara e o rei de Portugal obedecera. E quando o sol, em toda a sua pujança, longe das lamúrias da noite, dardejava os seus raios quentes sobre a terra morena, já o estandarte do rei de Portugal flutuava no alto do que fora um castelo de mouros, o castelo de Alenquer.
E foi esta a lenda que eu trouxe para todos os nossos ouvintes, mais especificamente para aqueles que nos ouvem na região de Alenquer. Não sei se conheciam esta lenda, o sinal do céu. Se não a conheciam, ficaram agora a sabê-la. Mas com certeza que a lenda do Alenquer, do tal cão pardo que consta no brasão da vila, já a deveriam ter ouvido noutras versões. Não vai morrer a lembrança, não vou perder para a dor, vou encontrar um novo amor. Tu foste um sonho perdido, amor. Alão era o nome que se dava antigamente aos cães de caça. Hoje sofro sozinha, a minha alma chora. A lenda chama-se o sinal do céu. Antigamente era muito habitual fazerem-se perguntas a Deus e esperar dele um sinal, qualquer coisa que indicasse àquele que aguardava uma resposta do céu o melhor caminho a seguir. E ainda hoje nas nossas aldeias e até nas nossas cidades é uso esperar-se um sinal do céu. Falámos de Dom Ordóño, a quem o rei de Portugal entregou o seu exército, enquanto espiava o castelo de Alenquer. Seguir em frente, encontrar nova gente. Mas na história não há nenhum documento que fale em Dom Ordóño. Falamos, sim, da cultura popular, da alma de um povo. Ter a lembrança, não vou perder para a dor, vou encontrar um novo amor. E dentro de 40 segundos vamos entrar em publicidade e depois qualquer ouvinte que queira fazer ouvir a sua voz, pois eu estarei aqui com carinho para vos receber. Chora, tu feriste o meu Estou cansada, ainda agora chorei tanto. E estamos no programa A Alma de um Povo, o programa que escreve a nossa história com a cultura popular. Vi teu corpo belo e Estivemos a ouvir a lenda do sinal de um céu. Eu tenho já alguém em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite. Boa noite e pela voz eu reconheço já Maria Eugénia Ponte de Alenquer. Exatamente, até fiquei sem jeito, Celeste. A sua voz é inconfundível, minha amiga. Como está? Está boa? Celeste? Tudo bem. E a Eugénia, como é que vai? Também. Graças a Deus. Graças Eu a estou Deus. acompanhar o seu programa, já tinha saudades, já há bastante tempo que não ouvia e realmente estou a adorar, até por estar a falar da minha terra e eu sou muito bairrista, como sabe, não é? Uhum. De modo que Pois estou a acompanhar. a Maria Eugénia sabe que eu naquele programa que eu tinha antes, à Descoberta de Portugal, também falei de Alenquer. Era um programa bastante diferente deste, embora pareça que não. Porque à Descoberta de Portugal eu baseava-me em factos históricos, em documentos escritos. Esta alma de um povo eu baseio-me na cultura popular. É um bocado diferente. É um bocado diferente e muito interessante daquilo que eu tenho estado a ouvir. É o primeiro programa que ouço. Peço desculpa. Vou-lhe dar um puxão de orelhas quando estiver consigo. É verdade, já tenho as orelhas assim um bocadinho vermelhas. Minha querida, conhecia esta lenda do sinal do céu? Olha, exatamente assim não conhecia. E realmente eu até me interesso muito, como é lógico, Sim, sim. do que diz respeito a Alenquer. E de facto fiquei surpreendida porque, embora seja muito idêntica a uma outra que eu conhecia, não vai tanto ao pormenor aquela que eu conhecia. Né? Aquelas duas que falou no princípio, estas eram Sim, muito sim. conhecidas. Esta não, e realmente
Gostei muito de... Pronto, aprende-se sempre com os seus programas, Celeste, aprende-se sempre. Muito obrigada, muito obrigada. E por acaso lembrei-me de uma outra coisa que no fundo estas lendas são coisas que não se podem não ter acontecido, mas que vão passando de geração em geração e tudo isso. E estabeleci uma ligação com uma coisa que a minha mãe me contava também, não sei até que ponto será verdade, mas ela contava-me, quando eu era mais pequenita, que há uma grande ligação de Alenquer à imagem do cão, dos cães, que existia, isto não é lenda, portanto, era uma história que a minha mãe me contava, que existia sempre um cão que andava, quando ela era mais nova, que andava ali perto da Câmara, e como sabe, Celeste, há uma devoção bastante grande à Sãozinha, sim, sim. Está brigada, mas pertence ao Conselho de Alenquer. Sim, sim. O processo de canonização até está em curso. E vinham caminhonetas de excursão de pessoas de várias partes do país que, pela maneira das ruínas muito estreitas da Vila Alta, as caminhonetas ficavam ao pé da Câmara. E depois as pessoas iam ao pé, e ainda vão, a pé até ao cemitério, que é onde a Sãozinha está sepultada. Contava-me a minha mãe que havia um cão que estava sempre ali ao pé da Câmara e que depois ia à frente das pessoas do grupo que ia visitar a sepultura da Sãozinha a indicar o caminho. Está a ver? Há uma ligação. A ligação do tal Alão. Não será o Alão? Sim, sim, claro. Não era o Alão, porque este Alão, aos séculos que já teria... Dele. Sim, sim, era um descendente dele. E, aliás, a Maria Eugénia Ponte sabe que no brasão da Vila de Alenquer consta, de facto, um cão. Exatamente, no centro do brasão mesmo. Portanto, tudo isto nos leva a interrogar até que ponto há veracidade ou não nestas lendas que eu vou aquilo relatando no programa Alma de um Povo, não é? É porque a Maria Eugénia reparou que, apesar de ser uma lenda, tem os seus factos históricos verídicos. Exato, não há dúvida que Alenquer, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, que Alenquer foi conquistada por Dom Afonso Henriques de Dom Mouros, não é? E que não foi fácil, porque agora o que resta do castelo é muito pouco. Sim, eu ainda há pouco lá estive, Maria Eugénia. Sim, eu vi umas fotografias no Facebook com a Celeste, lá nas muralhas do castelo, na porta. Foi quando a Ana me entrevistou no programa da Alenquer, precisamente. E, de facto, há um fundamento histórico, e depois há a parte também... É como, por exemplo, falou no brasão de Alenquer, tem o cão no centro e depois tem rosas à volta. As rosas que têm a ver com as rosas da construção da igreja, certo? Tem a ver com o milagre das rosas que alguns historiadores atribuem a ter passado em Alenquer, ter acontecido em Alenquer, na altura da construção da Igreja do Espírito Santo. Aliás, esse quadro está em pintura no museu... ajude-me, João Mário, não é? João Mário, exatamente. Que eu vi lá esse quadro, precisamente. Muito bem. Alenquer é muito rica. Maria Eugénia, o presépio já está feito? O presépio não, só é no princípio de dezembro, que penso que será no dia 5 de dezembro. Que começam Pois, que é inaugurada a iluminação e o presépio é construído. Por enquanto ainda não. É construído, não, é colocado na encosta da vila. Portanto, e é verdade, e no dia 6 de dezembro temos aqui um lançamento de uma nova coletânea de Natal. Pois, a vossa, onde eu este ano não participei, não é? Deixei passar o prazo. Exato, não participou, mas já vai no quarto volume e vai ser no dia 6 o lançamento em Alenquer, no dia 5 no Porto. Aliás, a Maria Eugénia acho que já postou, que eu já tinha visto. E onde é no Porto o lançamento? É no dia 5 no Porto. E no dia 6 em Alenquer. 5 é no Porto e 6 em Alenquer. No Porto, no Café Progresso, às 17 horas. E em Alenquer, no Museu João Mário, às 15h30. Essa antologia, digamos assim, é toda ela formada também por contos de Natal? É. Como as outras anteriores? Exato, é o mesmo formato, sim. Já são 4, não é, Maria Eugénia? Já são 4, sim. Já são 4 antologias. Eu mantenho fiel a que o meu conto, o conto com o qual eu tenho participado, tem sido sempre o palco do conto é sempre Alenquer. E este ano também. Muito bem, muito bem. Maria Eugénia, eu também falei aqui
numa parte em que eu estava dizendo algo sobre Alenquer, sobre as cheias. O presépio foi precisamente um símbolo de união depois que houve a cheia, que arrasou aí uma parte de Alenquer, não é? A parte baixa da vila ficou realmente completamente não destruída, porque aquilo foi uma enxurrada, mas morreram cerca de 50 pessoas e muitas ficaram com... Aliás, os pisos inferiores ficaram completamente destruídos, né? Todos enlameados e tudo isso. E foi em 1967, como a Celeste disse, de modo que as pessoas, quando acontecem estas tragédias, unem-se. E a onda de solidariedade foi tão grande que foi uma coisa que nunca tinha acontecido em Alenquer. No ano seguinte, portanto isto foi perto do Natal, em 67, as cheias, no ano seguinte, como símbolo dessa onda de solidariedade que se gerou e de entreajuda, esqueceram-se de ódio, esqueceram-se de desavenças. Aliás, eu já li, Maria Eugénia, não sei se foi um conto precisamente escrito pela Maria Eugénia, de umas famílias desavindas em que se ajudaram a salvar. Foi na coletânea Lugares e Palavras de Natal de 2012. Pois, eu sei que já tinha lido. Foi. E realmente depois em 68 lembraram-se de fazer o presépio, não é? Com aquelas imagens monumentais, como a Celeste também já contou. E desde aí nunca mais se deixou de fazer o presépio em Alenquer, nem em Costa da Vila, todos os anos, não falhou um único ano. E daí temos o nosso Alenquer conhecido pela Vila Presépio, como por exemplo o Óbidos é conhecida pela cidade natal, salvo erro. Vila Natal. Vila Natal, não sei se Óbidos agora é vila, se já é cidade. Era Vila Presépio Alenquer, mas agora é Presépio de Portugal. Ah, é? Se calhar subimos de categoria. Não, pronto, acharam mais bonito, possivelmente. De facto, toda a vista, da maneira como Alenquer se estende na encosta, tem, de longe, parece mesmo uma imagem de Natal, tem tudo a ver também. Não é só por causa do presépio, é mesmo por causa das casinhas, todas encavalitadas ali umas nas outras, quase, na parte alta, não é? Então a Maria Eugénia diz-me que o presépio começa a ser feito no dia 5 de dezembro. Salvo erro é no dia 5, sim. É que eu estava a pensar ir a Lisboa no fim de semana do dia 8 e se soubesse isso, no dia 6 eu daria um salto. Mas isso seria um prazer enorme. Eu daria um salto aí a Alenquer. Se calhar até vou fazer isso mesmo. João Mário, e depois à noite, entretanto, isto também rapidamente se faz noite. Nunca vi o presépio? Não, nunca vi, Maria Eugénia, nunca vi. Nunca calhou a ficar a esta altura? Nunca vi, não. Já fui aí várias vezes, como sabe, mas nunca na altura do Natal. Sim, as iluminações da vila, e este ano Alenquer tem a Câmara leva a cabo um vasto programa de atividades relacionadas com o Natal, toda nesta quadra, que começa dia 5 e vai até 5 de janeiro. Estou a dizer isto de cabeça, não quero estar a enganar ninguém, mas penso que é de 5 de dezembro a 5 de janeiro, com atividades várias, todas à volta do tema Natal. Muito bem. Eu irei de facto fazer um sacrifíciozinho, entre aspas, porque nunca é sacrifício para mim ir a Lisboa, até porque tenho lá meus filhos, não é? Mas se for nesse fim de semana, eu prometo que vou de facto a Alenquer. E seria um prazer enorme. Quando da outra vez que veio ao programa, eu não gostaria muito de estar consigo, mas realmente passei por uma... Estive com a nossa Raquel? Pois, exatamente. Eu sei que ela depois foi lá ter sim. rádio, não é? Eu soube essas coisas todas. Pois, eu sei. Eu vou sempre cuscando. O Facebook é uma maravilha para se ver. É verdade. Exatamente. É verdade. Maria Eugénia, foi um prazer falar consigo. Igualmente, também. Muitas felicidades para o programa, que continue. Realmente, é como eu digo, mesmo as pessoas que são das terras não sabem muitas coisas que a Celeste nos ensina, e tão longe, e é uma mais-valia sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. É um bocadinho, Maria Eugénia, de muito trabalho que eu tenho. E será um prazer enorme se realmente vier no dia 6. Vou fazer tudo para ir nesse fim de semana mesmo. Muito obrigada. Vou fazer tudo. Maria Eugénia, um beijo muito grande e obrigada por estar a ouvir a nossa Rádio Limite. Um beijo muito grande para si e para todos os nossos amigos da Alenquer. Tudo bom. Tá, muito boa noite. Boa noite e continuação. Teu charme para me conquistar, para me fazer enlouquecer.
E foi Maria Eugénia Ponte, escritora, que nos ligou precisamente de Alenquer. Uma senhora de Alenquer que, como veem, ainda não tinha ouvido esta lenda, a lenda do sinal do céu. Não sejas menino, é o que eu te peço. Homem latino, dá-me o teu calor. Deixa-me ser tua. E enquanto a publicidade passava, também o Sr. Gabriel de Setos ligou para mim. Não o pude pôr no ar precisamente porque estava a publicidade a passar. Mas se o Sr. Gabriel de Setos quiser entrar novamente em direto, pois eu terei todo o prazer em o atender. Usaste o teu charme para me conquistar, para me fazer enlouquecer. A lenda do Sinal do Céu tinha também uma personagem chamada Dom Gualdim. Dom Gualdim Pais foi criado junto de Dom Afonso Henriques, pois era filho do maior amigo do conde Dom Henrique e seu braço direito. Dom Gualdim Pais foi armado cavaleiro em Ourique pelo próprio rei no dia 25 de julho de 1139. Depois desta batalha, tomou a Cruz Vermelha dos Cruzados e partiu para a Palestina. Voltou mais tarde já pertencendo aos Templários e trazendo preciosas relíquias. Sabe-se que em 1152, Dom Afonso Henriques fez Dom Gualdim comendador de Sintra. No entanto, teria este cavaleiro assistido à Batalha de Lisboa no ano de 1147 e depois à de Alenquer no ano de 1149? Perguntas que não têm resposta. Não sejas menino, é o que eu te peço. Homem latino, dá-me o teu calor. Deixa-me ser tua. Também na lenda do Sinal do Céu se falou da conquista de Lisboa. O famoso feito heróico da conquista de Lisboa aos mouros foi, como já dissemos, no ano de 1147. E segundo Alexandre Herculano, a capitulação deu-se no dia 21 de outubro. Nesta conquista tomaram parte portugueses e estrangeiros, reservando-se para estes apenas as riquezas da povoação, sem excetuar as próprias alfaias das famílias muçulmanas, ficando o rei de Portugal o senhorio sobre a terra e sobre os despojados habitantes. Dom Gualdim Pais pertenceu à Ordem dos Templários, que foi instituída em Jerusalém no ano de 1118, perto do local onde estivera o Templo de Salomão. A Ordem nasceu do receio da perda da Cidade Santa e da profanação dos santos lugares. O fim dessa ordem do templo, ou ordem dos templários, era honrar e guardar os locais sagrados. Mas eu tenho alguém em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite, é o Gabriel. Olá, Sr. Gabriel, como vai? Passou bem? É, e a senhora, tudo bem? Tudo bem. Olha, Diga, Sr. Gabriel. lembra-se quando eu estive até mais você em Castro na rádio? Sim. Que falamos lá a respeito de eu ter vindo ver a minha mãe e de arranjar o compromisso com a namorada. Sim, recordo perfeitamente. Olha que nesse dia que eu vim ver a minha mãe, calhou nesse dia mesmo, no dia 25 para 26 de novembro, que foi esse temporal sobre Lisboa. Ah. Pois na altura o Sr. Gabriel falou nesse temporal. Estou a Alenquer. Uhum. E depois, quando eu vim outro dia, eu vi, tinha lá um rádio que dizia para mim, para uma pessoa de família, e eu liguei aqui, o rádio estava no hospital Leva em Faro. Uhum. Ficar no hospital Leva em Faro.
e o rádio não dizia nada. Eu pensei que era por estar ali perto da Zélia, bem a língua francesa, que era por causa disso, não. Era já por causa do temporal. Pois. 26 para 27 de novembro. Uhum. Então, Sr. Gabriel, quer dizer que continua assíduo aos programas aqui da rádio, não é? Eu sempre. Ouve sempre. Eu sempre. Pois o Sr. Gabriel é uma pessoa que também gosta de saber e gosta de conhecer. Está bem. E o senhor está bom? Tem dificuldade, sabe? Eu já fiz 88 anos. Pois, é um bocadinho de idade. 88. De maneira que, sabe, foi. Pois é. E o frio, Sr. Gabriel, aí insetos? É? O frio aí insetos está muito? Está muito frio. Pois, eu aqui dentro não tenho frio, mas na rua está. Eu também não tenho, quer dizer, eu também não acho frio. Não sou muito friorento. Uhum. Mas também estou aqui a brincar, a bem dizer, no lar. Claro. Sr. Gabriel, foi um prazer eu falar consigo. Deixo-lhe um beijinho muito grande e tenha uma noite muito feliz. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Gabriel, muito obrigada. Foi o Sr. Gabriel de Setos, um senhor que eu já trouxe aqui à Rádio Limite e que por acaso nesse programa ele falou precisamente das cheias de Alenquer. Falando da Ordem dos Templários, os seus fundadores foram 9 cavaleiros franceses que se sujeitaram aos votos de pobreza, obediência e castidade e à obrigação de dar vida pela defesa dos lugares de Deus. Obrigavam-se ainda a tentar adeptos para a causa divina. Segundo Alexandre Herculano, para o templário, cavaleiro e monge, a morte no campo da batalha era mais bela que a vida comprada com a cobardia, citando Alexandre Herculano. Eu gosto de ti, vou viver esse amor. Desde que eu te vi, quero sentir teu sabor. Eu gosto de ti, és fogo e paixão. E dentro de poucos segundos voltaremos para a publicidade. Gosto de ti, vou viver. E estamos na segunda e última hora do programa A Alma de um Povo. O programa que escreve a nossa história, as páginas da nossa história, precisamente com a cultura popular. Por alguém que não me merece. E hoje a primeira lenda que trouxe para vós foi a lenda do Sinal do Céu. A lenda que nos conta, com a voz do povo, a conquista do Castelo de Alenquer aos mouros por Dom Afonso Henriques. Alenquer, vila cabeça de concelho do distrito de Lisboa, da qual dista cerca de 45 quilómetros. A vila compõe-se de 3 bairros, Vila Alta, Vila Baixa e Triana. Entre estes 2 últimos passa o rio Alenquer. Conquistado aos mouros por Dom Afonso Henriques, no ano de 1148, sofreu em 1185 um cerco feito pelo imperador de Marrocos, que destruiu em parte o seu castelo antigo. Dom Sancho I reedificou-o e mandou povoar Alenquer, dando-o depois como dote à sua filha, Dona Sancha. Confirmando o que narra a nossa lenda, as armas da vila de Alenquer são, em campo de prata, um cão grande pardo preso a uma árvore com grilhão de ouro. Há, porém, várias versões desta mesma história lendária. Segundo António Montes, nas suas terras de Portugal, o alão apareceu a Dom Afonso Henriques quando este se banhava. Para outros, o cão ficou de guarda ao castelo, depois dos mouros o terem abandonado, e não se opôs à entrada do rei de Portugal, o que levou a dizer Alão quer.
E ainda para alguns, o próprio cão foi ao encontro do monarca, levando as chaves do castelo na boca e depondo-as a seus pés. Como vê em tantas versões, com a mesma personagem, o tal chamado Alão, o cão enorme. Enfim, várias maneiras de contar a mesma história, pois tudo gira, afinal, à volta de uma frase. O Alão quer. Entretanto, na opinião dos etimologistas, a palavra Alenquer tem duas fontes prováveis. O termo Alenquerque, que significa Castelo dos Alanos, ligando ao povo que fundara a povoação, ou o termo Alenquercana, apontando estes como fundadores, segundo reza o Domingo Ilustrado de 1897. Não queres mais falar de amor? Por mim está tudo bem. Hoje eu não tenho teu calor e espero, mas tu não vens. Estou sem ti, cansada de sofrer. Eu tenho mais alguém em linha. Estou sim, boa noite. Estou, muito boa noite. Boa noite. Eu estou a contactar por parte da Endesa Energia e gostaria de falar com o titular da fatura de eletricidade. Olha, eu peço perdão, eu sou uma colaboradora da rádio, estou num programa e não tenho aqui agora mais ninguém a quem passa a sua chamada, está bem? Muito obrigado, então. Tá. Uma Boa noite, Obrigado. obrigada. Se tu estás aqui, eu só te quero amar. Só estou bem. Se tu estás aqui, só estou bem quando ouço a tua voz. E continuando à volta do rei Dom Afonso Henriques, trago para vós uma das lendas consideradas das mais belas de Portugal. A lenda do milagre de Ourique, em que Dom Afonso Henriques diz ter visto Jesus Cristo crucificado. Se tu me dás um beijo, amor. Vamos ver se a minha garganta hoje me deixa ler mais esta lenda, porque a minha garganta está-me a traiçoar hoje um pouquinho. Vais embora, por favor. Lenda do milagre de Ourique. Muito se tem falado, discutido e escrito sobre o já famoso milagre de Ourique. Porém, a nós interessa-nos apenas o verdadeiro aspecto lendário de cada história. Aquele meio termo que se situa sempre entre a realidade e o sonho, entre o natural e o sobrenatural, entre a banalidade das coisas correntes e a poesia das coisas raras. Por essa razão, voltando as costas às polémicas acesas em torno do caso, vou contar aqui apenas uma lenda. Sem dúvida, uma das mais belas lendas de Portugal. A Batalha de Ourique tem sido considerada por muitos a pedra angular da monarquia portuguesa. Disse que foi aí que, pela primeira vez, os nobres aclamaram Afonso Henriques, rei de Portugal. Fins de julho de 1130. Afonso Henriques, já com a retaguarda coberta por castelos e cidades cristãs, já na posse de Leiria, de Orém, Penela, Almorol, Zézer e Cera, que depois adotou o nome de Tomar, julgou-se apto a poder aventurar-se pelo território dos mouros, levando as suas armas pelo Alentejo, talvez na direção de Silves. Reuniu os seus homens e lançou-se a caminho. A notícia desta agressão do infante Dom Afonso fez tremer de receio Ismael ou Ismar, que então governava esta parte da península, ainda em poder dos sarracenos. Imediatamente, ele convocou os chefes e guerreiros de Sevilha, Badajoz, Elvas
Évora e Beja, bem como os de todas as praças fortes até Santarém. E os sarracenos acorreram de toda a parte. Os exércitos marchavam um contra o outro, mas por alturas do campo de Ourique fez-se alto de ambos os lados. Então, João Fernandes de Sousa, camareiro do infante, apressou-se a entrar na tenda do seu senhor. Dom Afonso Henriques parecia dormitar, tendo sobre os joelhos o Velho Testamento. Senhor, perdoai-me se vos acordo. Dom Afonso Henriques nem pestanejou. Aflito com o rumor dos homens lá fora, pois começavam a recear a multidão enorme de mouros que estava em frente e à vista, João Fernandes tocou no ombro do vencedor da Batalha de São Mamede. Acordai, senhor meu. O Velho Testamento caiu no chão. Dom Afonso Henriques olhou o seu camareiro como se o tivesse visto pela primeira vez. Que me quereis? Estava a dormir e a sonhar? Perdoai-me se vos interrompi, mas está lá fora um homem velho que vos quer falar. De onde vem? Vem daqui perto e insiste em ser recebido por vós. Se é cristão, pode entrar. Está aqui, meu senhor. E voltando-se para o velho, João Fernandes indicou com a mão direita a entrada da tenda. Por aqui, e não vos demoreis. O velho entrou, olhando fixamente Afonso Henriques. Este, porém, deu quase um salto no escabelo onde estava sentado. Senhor, acabo de vos ver em sonhos. Que me quereis? Dizer-vos, Senhor, que deveis ter bom coração, porque vencereis e não sereis vencido. Sois amado do Senhor, porque sem dúvida Ele pôs sobre vós e sobre a vossa geração os olhos da sua misericórdia, até à 16ª descendência, na qual se diminuirá a sucessão. Mas nela, assim diminuída, Ele tornará a pôr os olhos e verá. Ele me mandou dizer-vos que na noite que se seguirá a esta, se ouvirdes a sineta da minha ermida, na qual vivo há 66 anos, guardado no meio dos infiéis por alto favor de Deus, pois como ia dizendo, se ouvirdes a sineta, deveis sair fora do arraial sozinho. Dom Afonso arriscou. Devo sair de noite? Sem companhia? O velho voltou à sua fala serena. Sim, saireis sozinho, porque ele vos quer mostrar a sua grande piedade. Senhor, se sois um embaixador de Deus, eu vos venero e sabei que tudo farei para ser digno de tão grande mercê. Sem mais palavras, o velho saiu da tenda. Dom Afonso veio atrás dele. Em breve o perdia de vista. Entretanto, inquietos, os soldados discutiam. Logo se aproximou João Fernandes. Afonso Henriques perguntou-lhe: que dizem os nossos homens? Acham uma temeridade o que ides fazer, senhor. Os sarracenos têm aqui 5 reis e 5 exércitos para nos combaterem. Reúne-os, quero falar-lhes. Era quase noite quando Dom Afonso Henriques se dirigiu aos seus homens. Companheiros, nem paz, nem trégua, nem fuga se nos consente. É infalível o pelejar aqui. 5 exércitos nos cercam. Nós não poderemos ter mais socorros além daquele que nos vier de Deus. Mas nele eu confio. Ele, Senhor de todos os exércitos, estará conosco. E conosco ele vencerá em nós e nós sobre esses homens que o não aceitam porque o não conhecem. Na madrugada de amanhã será a batalha. Encomendemos, pois, a Deus esta noite a nossa causa. E, entretanto, esperemos que a hora soe.
Os homens entreolharam-se sem saber que dizer. Acreditavam no seu chefe e acreditavam na causa que os trouxera ali. Todavia, a vista da massa imensa do inimigo, muito maior do que eles em número, punha nesses homens um certo receio perfeitamente humano. O dia seguinte decorreu sereno. A noite chegou. Nem cá, nem no arraial fronteiro, havia movimento de tropas. Observava-se um silêncio enervante. De repente, esse silêncio foi cortado pela voz dorida de um sino que tangia ao longe. Dom Afonso Henriques, curvado numa oração muda, ergueu-se e dirigiu-se lentamente para fora do arraial. A mão na espada, o olhar vivo e atento, Dom Afonso Henriques caminhou sozinho. Já fora das vistas dos seus homens e em plena escuridão, o jovem chefe, guerreiro, deu conta de um raio resplandecente que surgia do lado direito. Dom Afonso estacou, mas o raio de luz foi alargando, iluminando tudo em redor. De súbito, Dom Afonso Henriques distinguiu o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e Jesus Cristo crucificado nela. De um lado e do outro, grupos de anjos, vestidos de branco, de um branco que resplandecia também. O coração de Dom Afonso Henriques bateu forte. Num gesto rápido, atirou para o chão a espada e o escudo. Descalçou-se em sinal de vassalagem e lançou-se de bruços, com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. O peito arfante nem atinava com o que queria dizer. Senhor, por que me aparecereis? Que me quereis dizer? Desejareis, porventura, acrescentar fé a quem tanta traz no peito? Se o inimigo vos pudesse ver, como eu vos estou vendo, talvez ele pudesse acreditar em vós. Por mim, creio que sois Deus verdadeiro, Filho da Virgem e do Padre Eterno. Calou-se Dom Afonso Henriques. Ergueu um pouco o busto, olhando uma vez mais a cruz levantada da terra, cerca de 10 côvados. E então a voz do Senhor fez-se ouvir, serena e bela. Afonso, não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé em mim, mas para fortalecer teu coração neste conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Vai que acharás a tua gente alegre, esforçada para a peleja, e pedir-te-ão que entres na batalha com o título de rei. Não ponhas dúvida, a quanto te pedirem, deves conceder facilmente. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios. Em ti e teus descendentes quero fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. E para que teus descendentes conheçam quem lhes dá o reino, comporás o escudo de tuas armas, com o preço com que eu remi o género humano. Olha para o meu corpo e contempla as minhas chagas. A elas juntarás o preço com que fui comprado aos judeus. Assim, esse reino ser-me-á santificado, puro na fé e amado por minha piedade. O Senhor calou-se. Os anjos vestidos de branco luzente sorriam. Então Dom Afonso Henriques tentou dizer algo. Senhor, por que méritos me mostrais tão grande misericórdia? Olhai na verdade para os meus sucessores e guardai salva a gente portuguesa.
Se acontecer que tenhais contra ela algum castigo, executai-o antes em mim e em meus descendentes, e livrai este povo que amo como único filho. De novo a voz do Senhor voltou a cortar a escuridão e o silêncio. Não se apartará deles nem de ti nunca a minha misericórdia, porque por sua via tenho em vista grandes searas, e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. E agora volta para a tua tenda, um novo caminho vai abrir-se. Calou-se a voz e desapareceu a luz. Um silêncio quase aflitivo deu o braço à escuridão. Dom Afonso Henriques ergueu-se. A hora devia ir avançada e no arraial já talvez tivessem dado pela sua ausência. Tomou o escudo e a espada e voltou serenamente para a sua tenda. Ao chegar, João Fernandes de Sousa e mais 3 homens da sua confiança esperavam-no com certa impaciência. Senhor, como tardaste? Estai calmos, que a vitória será nossa. Como estão os nossos homens? Estão bem, senhor, ansiosos que amanhã chegue para que seja dado o sinal de combate. Pois se estão assim ansiosos, ide reuni-los e prepará-los. Iniciaremos a luta antes mesmo que amanhã desponte. A batalha travou-se dura. Desde as primeiras horas da manhã até à noite que os soldados de Dom Afonso viam chegar hordas de sarracenos, como se fossem em número jamais capaz de extinguir-se. O arraial era acometido por todos os lados, e dir-se-ia que a sorte não ficaria com eles, quando um troço de cavalaria escolhida, caindo sobre a primeira coluna sarracena, a separou do resto do exército, dizimando-a. Perto andava Ismael, que ao ver completamente derrotada a sua primeira coluna e vendo o arrojo com que os portugueses lutavam, indiferentes ao perigo, prontos a vencer ou a morrer, encheu-se de um pavor súbito e fugiu. Então o resto do exército, vendo em fuga o seu rei, seguiu-o em debandada. As forças portuguesas foram-lhe no encalço. O desbarato dos sarracenos foi total. Um monte de cadáveres cobria o terreno desde Ourique até às cabeças de reis, onde os 5 reis mouros foram degolados. E em campo aberto, loucos pela vitória, os homens de Dom Afonso Henriques aclamaram no rei pela primeira vez. E ali mesmo, o primeiro rei de Portugal resolveu que a bandeira portuguesa passasse a ter 5 escudos em cruz, representando os 5 reis vencidos e as 5 chagas de Cristo, carregadas com os 30 dinheiros, porque Judas vendeu o Redentor. A 25 de julho de 1139, a vitória de Ourique impôs para todo o sempre as 5 quinas na bandeira de Portugal. Toda nesta fantasia, quando o teu corpo se junta ao meu, saem faíscas que vão daqui até ao céu. Tudo se resume a ti, amor, um ser divino, o meu anjo protetor. Pura magia que tu és, dava-te a vida, o local de mais. Foi uma das mais belas lendas de Portugal. A lenda da Batalha do Milagre de Ourique. Pobre coração, pura magia. E nesta lenda entrou uma personagem de nome Ismael. As crónicas antigas, sempre que põem na boca de Dom Afonso Henriques o nome do rei ou chefe das forças muçulmanas que se defrontaram com as nossas na famosa Batalha de Ourique, chamam-lhe Ismael.
Todavia, noutras crónicas, denomina-se também de Ismar ou Esmar. Teus pés, pura magia ou ilusão. Sabes que é teu este meu pobre coração. Pura magia que tu és. Dava-te a vida por... A fuga de Ismael é mais do que lendária a morte dos 5 reis na Batalha de Orique. Todavia, alguns historiadores afirmam que Ismael ou Ismar conseguiu fugir, ficando, porém, prisioneiro seu sobrinho de nome Omar Atezar, que foi tornado chefe muçulmano. Toutes ces années que j'ai cru en toi. A bandeira portuguesa. As crónicas rezam que as quinas apareceram na bandeira nacional no reinado de Dom Sancho I. No célebre auto de juramento datado de 1152, Dom Afonso Henriques diz, e eu cito: "Portanto, mando a meus descendentes que para sempre me sucederem, que em honra da cruz e 5 chagas de Jesus Cristo, tragam em seu escudo 5 escudos partidos em cruz, e em cada um deles os 30 dinheiros, e por timbre a serpente de Moisés, por ser figura de Cristo. E este seja o troféu da nossa geração. E se alguém intentar o contrário, seja maldito do Senhor e atormentado no inferno com Judas, o traidor." Este o célebre juramento de Dom Afonso Henriques, no ano de 1152. Pourquoi tu m'as trahi, mensonge, mensonge. Mille excuses je ne pouvais écouter, que c'est en rien que je peux décider. Tous ces mensonges, tout est mystérieux. Ne dis pas qu'il n'y a rien. Também na lenda ouvimos "tenho em vista grandes searas". No auto de juramento atribuído a Dom Afonso Henriques, diz lá precisamente na fala de Jesus Cristo ao nosso primeiro rei de Portugal: "Não se apartará do teu povo, nem de ti, a minha misericórdia, porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas, e a eles, escolhidos por meus segadores, em terras muito remotas." Palavras proféticas, pois o nosso império veio a dilatar-se, levando a fé de Cristo a terras bem distantes. Dans le noir et ton amour, tout ce que tu m'as promis, tout s'est envolé. Pourquoi tu m'as trahi? Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus souffrir. C'est en toi de nous deux qui veut nous désunir. Ce que je veux, c'est partir et réapprendre la vie. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. E nós estamos praticamente nos minutos finais do programa A Alma de um Povo, um programa que valoriza a cultura popular. E também neste interregno de publicidade, mais ouvintes chegaram até mim, que eu não os pus no ar, mas têm a linha aberta e eu terei todo o prazer de vos atender. Querida, o teu consolo
tenho alguém em linha. Estou sim, boa noite. Boa noite outra vez. Boa noite, Patrícia. Exatamente. Como vai? Esmoriz? Esmoriz. Disse certo. Desta vez não me enganei, porque eu digo, há uma outra palavra que eu costumo dizer, já nem sei. Irmazinda. É quase tudo parecido, mas é muito longe uma da outra, não é? É muito longe. É muito longe. Por acaso. Patrícia é uma ouvinte que nós temos em Esmoriz. Esmoriz, distrito de Aveiro. Pertinho de uma praia, não é, Patrícia Alexandre? Ah, sim, sim. E como é que vai a minha Patrícia, a minha mana do coração, ouvindo este programa A Alma de um Povo? Vou bem. E a Celeste, como é que vai? Também vou bem. Hoje a minha garganta há pouquinho atraiçoou-me, mas depois de repente ficou boa. Porque é verdade. São 2 horas, não é, Patrícia? São 2 horas depois de um dia de trabalho também. É muito cansativo. É. E então, Patrícia, está a gostar? Conhecia alguma destas lendas que eu hoje levei até vós? Não conhecia, não. Estou muito longe dessas terras, então as lendas não nos chegam aqui. Mas não sei se reparou, a minha amiga Eugénia, a escritora Eugénia... eu liguei nessa altura, mas ela ocupou muito tempo. Porque estávamos precisamente a falar de Alenquer, não é? Pois foi. E ela tinha o sangue a fervilhar nas veias, porque estávamos na terra dela. E ela própria, a Maria Eugénia, também disse que a lenda do Sinal do Céu, tal conforme eu a relatei, não a conhecia, e no entanto a de Alenquer, não é? Pois. Mas a Voz do Povo, quanto a mim, Patrícia, a cultura popular, eu pessoalmente, é desta cultura que gosto, é da cultura popular. Pois, eu também. Eu é da cultura popular. Acho que tem ainda mais valor do que qualquer obra literária. Eu também concordo. É. O povo sabe muito. É verdade. Às vezes é que não querem dizer o que sabem. Também, um bocadinho. Também. E a sua princesinha, como é que está? Está boa. Está normal, está andando na escola, está a crescer. Ela já tem que idade, Patrícia? 11 aninhos. 11 anos. Está agora a entrar numa fase em que vai precisar assim de muitos conselhos da mamã, não é? E de muitos abracinhos da mamã. É verdade. Patrícia, foi um prazer falar consigo. Parabéns por mais um programa que eu estou a gostar muito, está quase no final. Pois está. Eu ouço sempre. Eu sei. Exceto quando a rádio falhou, a internet. Sim, mas era qualquer problema da internet, porque foi muita gente a dizer que não conseguiu ouvir. Pois foi. E era o programa que eu ia gostar muito de ouvir, mas infelizmente, olha... Eu acho que até andei por aí, não foi? Não foi, Patrícia? Foi aqui por perto. Foi, acho que andei por aí. Andei sem sair daqui, não é? Exatamente. É que eu sou mágica. Eu tenho poderes celestiais que vocês nem imaginam. Já o seu nome indica, não é? Já o meu nome indica, pois claro. Então consigo andar aí sem ninguém me ver. Nós sentimos. Sentem-no, também eu vos sinto a vocês. É verdade. Patrícia, um abraço muito grande. Muito obrigada por estar com a Rádio Limite. E muito obrigada por ter vindo até mim. Claro que sim, tinha que vir. Sim, um beijinho grande, Pronto, maninha do coração. muito grandes e uma boa continuação do programa. Muito obrigada. Beijinhos, Tchau, boa noite. A todos. Ainda é pouco para eu te agradecer. Obrigado, meu bom companheiro, por os meus passos ter seguido bem de perto. Obrigado, amigo verdadeiro. Patrícia Alexandra, que nos ligou de Esmoriz. E falávamos do milagre de Ourique, a lenda do milagre de Ourique, considerada uma das mais belas lendas de Portugal. Alguns autores afirmam ser esta lenda maravilhosa mais do que lenda. Outros, porém, põem em dúvida a genuidade do documento que descreve a vitória de Ourique num auto de juramento atribuído a Dom Afonso Henriques. Este auto começa assim, e eu vou citar. Eu, Afonso, rei de Portugal, filho do conde Dom Henrique e neto do grande rei Dom Afonso, diante de vós, bispo de Braga, bispo de Coimbra e Teotónio, e de todos os mais vassalos do meu reino, juro, em esta cruz de metal e neste livro dos Santos Evangelhos, em que ponho minhas mãos,
que eu, miserável pecador, vi com estes olhos indignos a nosso Senhor Jesus Cristo estendido na cruz no modo seguinte. Estava eu com o meu exército nas serras do Alentejo, no campo de Ourique, para dar batalha a Ismael e outros 4 reis mouros que tinham consigo infinitos milhares de homens. Assim começa o juramento que se prolonga com a descrição de toda a aparição em Ourique. E continua a citar. Foi feita a presente carta em Coimbra, aos 29 de outubro. Era de 1152. Eu, el rei Dom Afonso, João Metropolitano Bracarense, João Bispo de Coimbra, Teotónio, Prior de Santa Cruz, Fernando Pérez, Copeiro Mor, Vasco Sanches, Afonso Mendes, governador de Entre Douro e Minho, Paio Mendes, procurador de Viseu, Soeiro Martins, procurador de Coimbra, Mãe Pérez o escreveu por Mestre Alberto, cancelário de El Rei. O que na verdade aconteceu em Ourique, só Deus o sabe. Grande tem sido a polémica sobre este assunto. E a prova ainda não foi feita. No entanto, deixei-vos anotados o auto de juramento e a descrença de alguns historiadores. Aclamação de Dom Afonso Henriques, rei de Portugal. Até à Batalha de Ourique, Afonso Henriques usava o título de infante, que depois de 1136 passou a príncipe de Portugal. Só depois desta batalha, tendo-lhe os seus homens, extasiados pela vitória, dado o título de rei, Afonso Henriques recorreu ao Papa para que lhe fosse confirmado. Lê-se na História de Portugal de 1854 o seguinte: não sabemos em que espírito, nem com quais condições, o infante ofereceu um tributo em troca da confirmação do título de rei e da proteção da Santa Sé. Como as negociações em Roma não marchassem tão breves como ele desejava, pois então não havia obtido do Papa reinante mais do que uma simples carta, dando-lhe, contudo, esperanças de bom êxito na pretensão, voltou-se para os seus barões, que eram indisputavelmente os que reuniam a força da nação, e fez santificar assim aquele sagrado título de rei, que os seus homens de armas lhe haviam dado em campo de Ourique. A melhor avó do mundo, quem nunca esqueço, tu és a melhor avó do mundo. O programa A Alma de um Povo. A verdadeira identidade de um povo está na sua cultura. A cultura que habita nas nossas almas, desde mitos, símbolos, ritos, crenças e todo o conjunto de conhecimentos e comportamento das nossas gentes. Devemos valorizar a cultura popular, pois ela é tão importante quanto a literatura, a arte, a plástica, a arquitetónica. Foi através da busca popular que pesquisas antropológicas e sociológicas chegaram a diversas características dos nossos antepassados. O programa A Alma de um Povo vive a verdadeira identidade das nossas gentes, vive a verdadeira cultura popular. E, meus queridos ouvintes, respondam-me se forem capazes. Não haverá acaso estreita relação entre lenda e história, especialmente nas sagas de heroísmo
que talharam um país e moldaram um povo? Se me fizerem a pergunta a mim, eu responderei que sim. E baseio-me nas lendas, nos episódios, nas figuras que protagonizam os romances de aventura e de saudade, de amor e de sacrifício, de fé e de glória, que ao longo do programa A Alma de um Povo vos dou e vos darei a conhecer. Um programa que, infelizmente para muitos, durante o mês de dezembro, não irá para o ar. Não é que eu não tenha vontade de vir para aqui e estar convosco, sentir o vosso respirar e o vosso aconchego. Mas como todos sabem, eu tenho outros afazeres. E o mês de dezembro é o mês das festas de Natal. E eu tenho que organizar a festa de Natal da Associação Flores da Aldeia de Mosteirô. Peço desculpa a todos os ouvintes e, no mês de janeiro, logo na primeira quarta-feira, eu voltarei a sentar-me aqui nesta cadeira. Assim sendo, aproveito a todos, nesta época natalícia, para vos desejar um santo e feliz Natal, com muita partilha de sabores, de paz, de amor, de união. É apenas isto que eu vos digo. Que o Natal seja vivido em união fraterna. Recebam de mim um forte abraço, de aconchego também, desta vez natalício. Faltam apenas 10 minutos, não terei tempo para começar novos relatos, novos temas. Se alguém por acaso ainda quiser entrar em contacto comigo, tem a linha aberta, mas não irei em 10 minutos começar algo que depois ficará pendurado até janeiro. É o mês de dezembro, mês de interrupção minha. Os brinquedos espalhados, a casa desordenada, no fim do dia cansado. E nestes minutos que ainda tenho, eu quero mandar um beijo muito grande para todos os ouvintes que nos ouvem aqui através do 89.0. São tantos. E a todos eles eu mando um abraço muito grande com sabor a canela. Quero mandar também o meu carinho especial para os nossos imigrantes que em tantos países nos ouvem, em tantos lugares longínquos. E hoje em especial também para Alenquer, porque estão a ouvir a Rádio Limite. E espero que a partir de hoje continuem a sintonizar esta estação. Não só quando eu estou aqui, mas sempre. Já são muitos que fazem parte desta família da Rádio Limite. Despeço-me já com um beijinho muito grande, desejando a todos uma feliz e santa noite. Boa noite e até sempre, se Deus quiser.